É a Dri. Imagina que seja Adriana, Adriana. Ah, deve ser. É uma incógnita. Boa tarde. Eu tenho um filho que perdeu o braço e agora está sem trabalho. Ele tem direito a algum benefício? Ele tem 29 anos. E aonde eu tenho que ir para ver esse benefício? Ela não cita se ele trabalhou em algum momento da vida ou não, né? Ele falou que agora está sem trabalho. Então, então provavelmente trabalhou, antes né? ele já trabalhou. Provavelmente sim. Que aí eu não sei quanto tempo faz que ele parou de pagar. Para ele requerer ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele não pode ter perdido a qualidade de segurado. Ou seja, ter parado de pagar em torno de 6 meses até 3 anos, depende do caso. Sim. Isso seria uma hipótese, eu não sei há quanto tempo faz que ele parou de trabalhar. Outra coisa seria, se ele for enquadrado pela perda do braço, aí isso precisa passar pelo médico para verificar. Se ele for enquadrado como deficiente, ele poderia pedir o LOAS se a renda da família comprovar uma situação de miserabilidade, não tiver ninguém registrado com carteira assinada na família, que trabalha, etc. Nesse caso que ela está perguntando, eu precisaria de mais algumas informações para poder saber exatamente. Mas são essas duas hipóteses. Ou tentar um benefício por incapacidade para ele, porém, ele não pode ter perdido a qualidade de segurado. Ele tem que estar pagando o INSS ou ter parado de pagar há pouco tempo. Ou, se não for esse o caso, se ele for enquadrado como deficiente, aí não precisa ter pago o INSS, não precisa da contribuição, mas vai depender da renda da família. Tem que somar a renda de todo mundo que mora na mesma casa e dividir. Se por pessoa, por cabeça, der até 1/4 de um salário mínimo, é enquadrado como condição de miserabilidade. Aí tem direito ao LOAS. Se for acima, não. Porém, esse parâmetro é apenas um parâmetro. O STF, ele relativiza isso um pouco da renda. Se for um pouco superior a isso, eles concedem também. Entendi. Seriam essas duas hipóteses, ou benefício por incapacidade ou LOAS. Tá. Outra ou vamos pro intervalo? Vamos pros apoiadores aí, né? Então vamos. Vamos pro intervalo e a gente volta já já com mais doutora Fernanda Miniti, hoje trazendo aqui as orientações sobre INSS. Se você tem alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa, saber de alguma coisa, manda uma mensagem pra gente no 992005515 ou então mande pela nossa live no Facebook, em facebook.com/Rádio Magnífica. 12:22, rápido intervalo, a gente volta já já. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Em nossa cidade, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas: academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações de unidades básicas, construção da unidade básica de saúde do Residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas só daquela região. Grandes reformas na UBS e pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Ei, papai! Ei, mamãe! A obesidade infantil é um problema sério. Aumenta a chance da gente ter hipertensão, diabetes. Pra evitar, 1, 2, 3. 1. Alimentação saudável. 2. Atividade física. 3. Menos TV, celular e videogame. E mais brincadeiras. Baixe de graça o Guia Alimentar em saude.gov.br/Saúde Brasil. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural.
Em 1962, a Fioretta Eletrodomésticos inventou o tanquinho de lavar roupas e de lá para cá não parou mais de crescer e inovar. Além dos melhores e mais modernos tanquinhos com as maiores capacidades de lavagem do mercado, a família Fioretta cresceu. Quer conhecer nossas novidades? Acesse o site e conheça a nossa linha completa em www.fioretta.com.br. Fioretta Eletrodomésticos, a marca mais querida do Brasil. Bateu! Leva para Criscar e tenha seu carro novo de novo. Criscar Funilaria e Pintura. Trabalhamos com veículos nacionais e importados, produtos e serviços de excelência. Atendemos todas as companhias de seguro e uma condição de pagamento que cabe no seu bolso. Então bateu, você já sabe. Leva para Criscar. Rua José Malamã, 27, na Granja Machado, em Limeira. Fone 3703-4724. Bateu? Leva para Criscar. Foi a decisão mais difícil da minha vida. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. A vida continua. Converse com sua família sobre ser doador de órgãos. Saiba mais em saude.gov.br/doação de órgãos. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, das 7 às 8, Jornal da Manhã. Inteligente e dinâmico. A notícia da sua cidade e região, na Magnífica FM. De volta aqui ao nosso painel pelo horário de Brasília, meio-dia mais 26 minutos. Pode mandar a sua pergunta aqui, sua dúvida ou seu comentário para a doutora Fernanda Minitti, viu? Hoje o assunto é INSS 99200-5515. Vamos lá, Marquinho? Vamos despachar então. Vamos despachar. Vamos adiantar o expediente. As mensagens. Vamos adiantar o expediente. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Fernanda. E boa tarde, Marcos. Estou ouvindo o programa, está muito bom. Começou falando da confiança em Deus, é muito bom ouvir isso. Feliz ano novo para Fernanda e para todos vocês, estamos juntos. É a Elza. A Elza, grande. Amiga. É isso mesmo, né, Elza? É. Tamo junto mesmo. A Elza é sócia nossa. A Elza é sócia. Mais uma? Temos aqui uma ouvinte lá de Americana, Marlene. Minha querida, boa tarde. Eu estou pagando com o carnezinho, mas me disseram que não vale para aposentadoria. Já faz tempo que pago assim. Vale sim, pagar o carnê vale para aposentadoria sim, não faz nenhuma diferença entre a pessoa que trabalha registrado ou paga o carnê. A única orientação que eu costumo falar sobre o carnê é que é melhor para a pessoa pagar no código 1163, o código para contribuinte individual, porque a pessoa daí nesse código ela tem cobertura para auxílio doença. Se ela pagar como facultativo é a pessoa que não trabalha. Então, se ela não trabalha e o auxílio doença é uma incapacidade para o trabalho, é contraditório. Ela está relatando para o INSS que ela não trabalha e depois ela vai pedir um benefício de incapacidade para o trabalho. Aí o INSS costuma indeferir quando a pessoa faz o recolhimento pelo código facultativo. Então é a única diferença. Porém, para aposentadoria, facultativo ou autônomo, contribuinte individual, tanto faz. Ela pagando o carnê, ela está acobertada para aposentadoria. Lembrando que o pagamento para o carnê é importante a pessoa não pagar atrasado. Ela tem que pagar até o dia 15. Sei. Então coloca assim. Em qualquer código? Em qualquer código. É até o dia 15 de cada mês? Até o dia 15 de cada mês. Tá. A pessoa paga a Isso eu não competência sabia. do mês passado. Perfeito. Então, se é janeiro, ela vai pagar a competência de dezembro. Tá. Isso é importante porque para carência de qualquer benefício, por exemplo, a aposentadoria por idade, ou enfim, qualquer benefício, tem uma carência. E a carência, por exemplo, da aposentadoria são 180 meses, 15 anos. O que é carência? Tempo de contribuição pago em dia. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa começou
contribuir, mas ela não pagou no dia 15, ela pagou no dia 20. Ela pagou atrasado. Esse mês ele não vai entrar como carência, porque ela pagou depois. Tá. Então tem gente que vai pagando tudo bagunçado e depois não entra aquilo como carência, que é o tempo de contribuição pago em dia. Tá. Então sempre até o dia 15. De preferência, para a pessoa não correr risco, paga por volta do dia 10, paga Isso. um pouquinho antes, para ficar tudo certinho perante o INSS. Perfeito. Tá bom? Boa. Mais uma? Temos a Neivinha. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Os benefícios de 11% e 20% do INSS, qual é a diferença? Obrigado. Tá, a diferença no valor, o 11%, ele exclui, é o plano simplificado, ele exclui o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E o 20%, ele dá direito a qualquer uma das duas modalidades de aposentadoria. Porém, agora com a reforma, ela deixa de ter aposentadoria por tempo de contribuição num plano para o futuro, que vai ter apenas aposentadoria por idade, mulher 62 e o homem 65 anos de idade e 15 anos. Mas vão ainda... Tem as 5 regras de transição, que a pessoa, se ela se enquadrar nessas 5 regras, ela pode se aposentar por tempo de contribuição, se ela se enquadrar. Então, Neiva, o pagar os 20% seria para a hipótese da pessoa se enquadrar em alguma das 5 regras de transição. Senão, não vai fazer mais muito sentido ela pagar uma alíquota maior se ela vai se aposentar por idade mesmo. Perfeito. Outra? Temos a Cláudia lá de Santa Bárbara. Boa tarde a todos. Gostaria de saber da opinião da advogada sobre uma reportagem que vi no dia 12 de dezembro do ano passado sobre a revisão da aposentadoria da vida toda. Quem teria direito? É real mesmo? Boa pergunta. Legal. Legal. Eu ia até comentar Cláudia, isso. né? É a Cláudia. Cláudia de Santa Bárbara. Eu iria até trazer isso de novidade. Novidade, assim, né? De tópico para comentar no início do programa. Ela falou, aí agora eu lembrei. Revisão da vida toda. Vamos lá. O que é a revisão da vida toda? Saiu recentemente nessa reportagem. Por quê? Porque o STJ teve novamente uma decisão favorável. O STJ, há algum tempo atrás, já tinha decidido favorável, depois não tinham tido algumas decisões. Agora, coisa de 1-2 meses, não sei exatamente, mas é recente, novamente decidiu favorável. Então, por partes. O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é para a pessoa recalcular a aposentadoria dela de acordo com o melhor benefício. O melhor benefício, maior valor econômico. De qual forma? A regra, antes da reforma, era a seguinte, de cálculo. Aqui nós estamos falando de cálculo de aposentadoria. A regra era... feito uma média dos valores das contribuições, das 80% maiores contribuições, desde julho de 94. Tá. A data que começava a incidir os valores era julho de 94, que foi a data que surgiu o Plano Real. É o que eu ia falar. Isso. Tá. E aí fazia essa média. Ponto. Isso se calculou, segundo a lei, o valor da aposentadoria. Tá. O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é para pegar os valores que a pessoa contribuiu antes de 94 e fazer um cálculo da aposentadoria dela somando todo o valor, dos 81, 80, 90. O tempo que ela tiver. O tempo que ela tiver. Vai incluir cruzeiro, cruzado e vai somar o valor, vai chegar numa outra média o valor da aposentadoria. Isso é muito interessante porque tem gente que, por exemplo, antes de 94 tinha um salário alto. Pessoas trabalhavam no banco, falavam assim, eu recebia muito mais, eu pagava um valor bem mais alto antes de 94. E depois de 94 eu diminui o valor, eu recolhi pelo mínimo, e meu cálculo foi feito com base nisso, que era a forma da lei. A revisão da vida toda faz o quê? Ela calcula todo o valor desde quando a pessoa começou a trabalhar e vai calcular o valor da aposentadoria. Em geral é para melhorar. Depende da contribuição da pessoa. Se a contribuição antes de 94 foi o mínimo, depois foi o mínimo, vai dar na mesma. Pode pesar para uma média mais baixa, né? Dependendo. Isso, tem que fazer... Corre o risco da pessoa pedir essa revisão e abaixar o benefício dela, em vez de aumentar? Corre, só que assim, né? ninguém vai fazer essa revisão sem fazer um cálculo. Tá. Tem um cálculo que a gente faz, que é o cálculo da revisão da vida toda, que vai calcular, ela recebe, sei lá, 2 mil de aposentadoria. Isso. E por o cálculo feito na vigência da lei, incluindo só a partir de julho de 94, por exemplo. Aí refaz o cálculo se fosse considerado todos os valores desde 80. Estou inventando um exemplo hipotético. Vamos imaginar que deu 3 mil. Daí essa pessoa vai fazer, que era para ela receber 3 mil reais. Aí essa pessoa vai fazer, vai pedir a revisão e os atrasados dos últimos 5 anos. Tá.
Mas tem que fazer um cálculo para verificar se vai aumentar. Um indício de que essa pessoa tem direito à revisão para a vida toda é quando a própria pessoa sabe que ela tinha um cargo bom, um salário alto antes de 94. Certo. Se o salário dela era baixo ou era a mesma coisa, provavelmente o cálculo vai dar na mesma, vai alterar. Mas isso. E o STJ julgou favorável. Então, as pessoas estão podendo entrar com isso? Podem fazer esse pedido? Pode. É indistinto para todo mundo? Quem quiser pode pedir. Quem quiser e tiver o cálculo feito em que esse benefício com essa revisão seria mais vantajoso financeiramente. Iria aumentar o valor dessa pessoa. Só que lembrando também que essa decisão do STJ não é uma decisão de recurso repetitivo. O que é recurso repetitivo? Recurso repetitivo é quando os juízes abaixo do STJ ou tribunais são obrigados a acatar essa decisão. Então, um juiz, o tribunal pode decidir diferente. Porém, decisões do STJ são sempre decisões fortes. Sim. Então, tem indícios... É a instância máxima, né? Até se o juiz em primeiro grau ou o tribunal não der, pode recorrer para o STJ. Tá. E é recente essa decisão. Isso é a revisão da vida toda. Muito bem. Olha que interessante. Eu não sabia disso, não. Eu nem cheguei a ver essa reportagem na época. Obrigado, viu, Cláudia? Mais uma? Temos aqui a Cleoniceia está dizendo assim: boa tarde, eu gostaria de saber se quem recebe o LOAS pode contribuir com o INSS, pois tem uma filha de menor, uma filha menor de idade, ela é especial e gostaria de contribuir. Ela não pode contribuir como contribuinte individual, porque o LOAS é para quem não tem renda. Tá. Então, se ela, o contribuinte individual é autônomo, aí ela estaria em contradição e poderiam cancelar o LOAS. Se ela contribuir como facultativo, tem entendimento que poderia, que não teria problema. Ela poderia pegar o valor do LOAS e pagar o carnezinho para no futuro ela ter uma aposentadoria. Mas aí no facultativo, no contribuinte individual, como autônomo de jeito nenhum, porque é para quem trabalha. Se ela trabalhar, você corta o LOAS. Não tem o direito ao LOAS. Ô Marquinho, abre a imagem aí para você também. Bota você no ar aí. Abre aí, vê como é que tá aquela câmera. Não vai ser possível. Eu vou cobrir meu braço. Por quê? Porque a Fernanda não iria aparecer. Ah, tá fora? Depois a gente regula ela, então. Depois do intervalo a gente regula. Ah, então tá bom. Ele fica falando e quem tá no Face nem vê a cara dele, né? Eu ia te assustar também, só eu assustar os outros. Vamos assustar junto comigo. Essa responsabilidade é toda sua, não é minha, não. Vamos lá, depois do intervalo a gente acerta a câmera, vamos lá. Vamos com mais uma participação, a G da Lago. Boa tarde, meu irmão recebia pensão, mas foi cortada. Ele tem 61 anos e mora sozinho, ele tem direito ao LOAS? Ele não tem renda atualmente. Esquisito, hein? Tá. Que situação, hein? É que o LOAS é ou por idade, que é 65 anos, ou por deficiência. Então, por idade, ele não vai ter os 65. Não basta não ter Tem alguns requisitos, que é a idade, 65, ou deficiente, e a condição de miserabilidade. Então, mesmo que ele se enquadre na condição de miserabilidade, ele não tem a idade dos 65. Ainda não, né? Pro LOAS, não. E a condição de miserabilidade exige o quê? Que a pessoa, a família, no caso... Quem mora na casa, então, por exemplo, se morar 2 pessoas, vai somar a renda de todo mundo e dividir. Não pode ser superior a 1/4 de um salário mínimo. R$250 hoje. Já está em 1.039, né? Vamos dizer. Tá arredondando aí R$251, vamos dizer. Por pessoa. Por pessoa. Por pessoa. Soma a renda de todo mundo da casa e divide e... Encontra essa média. Isso, vai somar água, luz, comprovar as despesas dela e aí faz esse cálculo. Se uma pessoa, por exemplo, trabalha já registrado, ela não vai ter LOAS. Já não tem direito. Outra... tem um ouvinte que lá gostaria de saber o telefone da doutora Fernanda. A gente já vai passar depois para ela. Fica tranquilo. Temos aqui também a Maria de Lourdes. Boa tarde. Moro no Parque Hipólito e eu pago INSS. Como faço para saber se eu pagando para receber auxílio doença e não se for como mudar, já faz 4 anos que pago. Acho que ela quer saber o código, é isso? Não sei, se for o código... Se puder mandar um áudio, né? Do auxílio doença, pode pagar da forma que ela paga e colocar o código 1163. Não sei se é isso que ela queria saber. Se for o código para a pergunta tá meio esquisita, né? Se mandar um áudio, talvez a gente entenda mais, né? Outra.
Temos a Lucinéia também. Boa tarde a todos. Se eu tiver o MEI, eu posso ser registrada e ter todos os direitos, como FGTS, etc? Aí vai dar mais. Essa questão é mais uma questão para a área De contador. de contador Mas e eu a respondo área. que sim. Mas eu ia falar isso. E para a área trabalhista, que não é minha especialidade. Mas eu acredito que sim, se ela Você trabalhar pode- e ela tiver. Porque a MEI ela tem uma empresa. Mesma coisa que uma pessoa tivesse 2 trabalhos. Ela Exato. tem uma empresa e foi registrada em outro trabalho. Isso. Do meu ponto de vista. Porém, eu não sou especialista em direito do trabalho. Não, mas eu acredito que sim. Eu garanto que sim, porque eu estou nessa situação. Eu então sou MEI você tem e MEI sou registrado numa outra não empresa. teria nenhum. Não tem problema não, pode ser sim, fica tranquila. Qual era o nome dela? É a Lucinéia. Lucinéia, fica tranquila, pode ser sim. Você pode ter uma MEI e pode ser registrada na carteira profissional por uma outra empresa, sem problema nenhum. Mais uma? Temos aqui a Edivânia, boa tarde. Quem já é aposentado e continua trabalhando com a carteira assinada, como que fica a contribuição? A pessoa ela é obrigada a contribuir porque a contribuição é pelo trabalho, independente de estar aposentado ou não. Pela lei, a atividade laborativa, o trabalho, que enseja a contribuição. Então ela tem que contribuir. Está trabalhando, tem que recolher. Na verdade, o patrão vai descontar dela É. e ela não tem nenhuma contrapartida, nenhum outro benefício por esse desconto. Entendi.